O Nair começa dizendo, interessante, e diz que ela faz o tipo dele. Ele pergunta como ela está e ela diz que tem namorado. E ele responde dizendo que não está tentando ser o namorado dela. E pergunta, nós não podemos ser amigos? E ela diz, não podemos. Ele fala, tudo bem, qual o seu nome? E ela diz que não tem nome. Ele pergunta por que ela está agindo assim. Ela diz porque ela não está interessada. E ele diz, não, tudo bem, eu respeito isso, um ótimo dia pra você. Ele fala que ela disse que tem um namorado e pergunta, então por que tá voltando agora? E o seu namorado? Segue o seu caminho. E diz, vamos ver o que ela vai dizer agora. E pergunta, e aí? Ela pergunta, é seu? E ele diz, é claro. E pergunta, e aí? E ela pergunta, posso entrar? Ele pergunta, entrar. Ele pergunta, quem você acha que eu sou? E ela diz, um cara. Ele fala, mas eu não sou o seu namorado. E fala, eu nem te conheço, como eu vou deixar você entrar no meu carro assim do nada? Ela fala que isso não faz diferença. E ele pergunta, como assim? E fala, claro que faz diferença. Ela pergunta se eles podem se conhecer. E ele fala, olha, você tem um namorado, não é isso? Como isso vai funcionar? E ela diz que ele não precisa saber. Então ele fala, então isso vai ser algo discreto. Ela diz que eles podem trocar mensagens discretamente. E ele fala, não, tudo bem. Há quanto tempo vocês estão juntos? E ela diz, isso não importa. Ele fala, pra mim importa. E diz que ele precisa saber disso e pergunta se ela entende. Ela diz que eles começaram esse relacionamento há pouco tempo e ele pergunta, quanto tempo? 1 mês, 2? E ela diz que há 1 mês. Ele pergunta se eles estão se dando bem. Ela diz que não e fala que ela acha que ele já está conversando com outras garotas. Ele pergunta, ele está ou você acha? E ela diz que ela sabe. Ele pergunta, então por que você ainda está com ele? Ele pergunta, você gosta muito dele ou você concorda com isso? Ela diz porque eles eram amigos e acabou acontecendo. Ele fala que ele acha que isso não vai dar certo. E mais uma vez ela diz que ele não precisa saber. E ele diz, então vamos lá, abre o jogo, o que você realmente quer? Porque no começo você disse que não estava interessada e agora tá aqui. Ela fala que gostaria de começar com uma amizade. Ele fala, mas a gente nem se conhece, porque agora você quer a minha amizade? Ela diz que eles podem se conhecer. Ela também diz pra ele que ele é um fofo. Ele pergunta, agora eu sou? No começo você não achava isso? E pergunta qual a diferença. Ela diz que lá fora está muito quente. Ele fala, você ainda está aí fora, tá quente aí, né? E pergunta o que mudou. Ela pergunta se ele vai fazer alguma coisa mais tarde e ele diz que ainda não tem planos. E fala que está por fora do que está rolando, já que ele é novo por ali. Ele fala que ele veio de Cincinnati, Ohio. Ela diz que eles podem fazer alguma coisa mais tarde. E ele pergunta como o quê? Ela diz que se ele quiser, eles podem ir a uma festa ou algo do tipo. E ele pergunta, a uma festa? E ela diz que sim. Ele pergunta, uma festa? Ele pergunta que tipo de festa? Ela cita um lugar chamado Propina, e ele fala que esse não é o tipo de lugar que ele curte. Ela pergunta o que ele gosta de fazer. Ele fala que ele é um cara tranquilo, que ele prefere ir a um bar ou algo do tipo. E pergunta quantos anos ela tem. Ela diz que tem 25. Ele fala 25, tudo bem. Ele pergunta da onde ela é, e ela diz que é dali mesmo, de Houston. Ele fala, entendi, então você gosta do Propina? Ela diz que sim, que bastante. Ele pergunta se ela geralmente vai pra lá com as amigas dela ou com outro tipo de pessoa. E ela diz que geralmente com amigos. Ele pergunta quem vai estar lá. E ela diz que ainda não sabe bem. Ele fala que vai deixar passar e pergunta além disso o que ela está pensando em fazer. E ela pergunta, eu e você, talvez nós possamos ir para casa? Ele pergunta, na sua casa ou na minha casa? E ela diz, na sua casa. Ele fala, na minha casa, eu não te conheço assim, e fala que geralmente ele fica no hotel. Ele fala que prefere assim e diz que não pode simplesmente levá-la para a casa dele, mas diz que ele consegue um quarto de hotel. Ela diz que eles podem fazer isso. Ele fala, tudo bem, eu vou sair, espera aí.
Ele pergunta qual o nome dela, e ela diz que o nome dela é Clea. E ele fala, tudo bem. Ele pergunta, então esse é o seu nome verdadeiro? E ela diz que sim. Seu nome verdadeiro? E ela diz que sim. Ele pergunta o que ela faz, e ela diz, eu faço muitas coisas. Ele fala, então você se esforça bastante, né? E ela diz que sim. E ele fala, tudo bem, tudo bem. Ele pergunta se ela pode dar uma volta. Ele fala, você tá bem. E pede pra ela dar mais uma volta. Ele fala que gostou do que viu, e ela diz, tudo bem. E pergunta, tem certeza vamos para um hotel? E ela diz que eles podem ir agora. Ele pergunta se ela quer ir agora, e ela fala que sim. E ele fala, tudo bem. Ela diz que primeiro eles podem se conhecer um pouco, e ele fala, tudo bem, entra lá. E ele fala pro hotel, vamos ver o que vai rolar. Ele pergunta se o namorado dela não sabe aonde ela tá, e ela fala que não. Ele pergunta como o namorado dela vai se sentir se ele descobrir que ela está com outro homem em um hotel. E ela diz que ela acha que ele nem vai se importar. Ele fala, então é um relacionamento aberto? Ela diz que não e diz que ela pode terminar com ele agora mesmo. Ele fala, então, vai lá, faz isso aí. E fala que ele quer ver. Vai em frente. E diz, você disse que faria, não é? E fala que depois disso eles podem ir para o hotel. Ele fala que caso contrário, é melhor não fazer isso. E ela diz o quê? Ele fala, vai lá, você disse. Ele fala que não vai se sentir bem de fazer isso, sendo que se trata de um relacionamento entre duas pessoas, a não ser que ela termine. Ela diz que vai mandar uma mensagem. Ele fala, beleza, manda uma mensagem aí. E diz que enquanto isso ele vai procurar um hotel. Mas no meio do caminho ele fala, calma aí, dá uma saidinha aqui pra mim ver uma coisa. Vem aqui fora rapidinho. Ela diz, lá fora tá muito quente. Ele fala que só quer conferir uma coisa e depois eles vão embora. E diz que só mais uma vez. E fala, pode dar a volta. Ele pergunta se ela pode dar uma volta e em seguida dá um bom dia pra ela. O Landon pergunta como ela está e ela diz oi pra ele. Ele pergunta qual o nome dela e ela diz que o nome dela é Art Baby. Ele, Art Baby, e pergunta qual o nome verdadeiro dela. Ela diz que o nome dela é Art Baby e ele fala que o nome dele é Landon. Ela fala que é um prazer. Ele fala que pra ele também pergunta como está indo o dia dela e ela fala que está indo bem. Ele pergunta se ela não pode apertar a mão dele. Ela diz que não. Ele fala que talvez eles possam se conhecer, mas ela diz que melhor não. Então ele diz que tudo bem. E ele fala, cara, não vou ficar implorando. Ela pede pra ele esperar, e ele pergunta, esperar pra quê? Ela pergunta se é o carro dele, e ele fala que ele está ali dentro, e diz que é claro. Ela fala que ele também não precisa ser maldoso. Ele fala que não está sendo maldoso, só está tratando ela da mesma maneira que ela o tratou. Ela fala que gostaria de recomeçar. Ele pergunta recomeçar pra quê e fala que ficou claro que ela não está interessada. E como ela insiste, ele pede pra ela dar a volta. Ele pergunta e aí? Ela diz que o nome dela é Baby e pede desculpa. Ela fala que foi rude, mas é que ela não está tendo um dia bom. Ele pergunta se ela achou que ele só ia piorar o dia dela. Ela diz que só achou que talvez ele fizesse ela perder o tempo dela. Ele pergunta como e ela fala que o tempo todo os homens se aproximam dela. Ele fala que entende, mas que ele não deu a entender que ele ia desperdiçar o tempo dela à toa. Ela fala que gostou do carro dele e ele agradece. Ela pergunta o que ele vai fazer. Ele fala que vai cuidar da vida dele. Ela pergunta cuidar da sua vida e diz que ela gostaria de ser parte da vida dele. Ele fala que não é verdade, que ela deixou muito claro que não estava interessada. Ela fala que não é verdade e já ele pergunta por que a mudança. E ela diz que só mudou de ideia. Ele pergunta por quê e ela fala porque ela acha que eles deveriam se conhecer. Ela pergunta quando é o aniversário dele e ele fala que 18 de julho e fala que vai sair. E ele pergunta, e aí, o que realmente você quer? Ela fala, eu não sei, eu tava indo ao shopping. E diz que ele deveria levá-la lá. E ele pergunta levar pra quê? Ela fala que não sabe e diz, vamos às compras. Mas ele diz que não precisa fazer compras. Ela fala que ela precisa e ele diz, isso não é um problema meu. Ela diz que pode ser, mas ele fala, não é. Ela fala que pode ser, ele fala que nunca será. Ela diz que há uns minutos atrás ele estava querendo conhecê-la. Ele fala que não vai levá-la para as compras e diz que nem a conhece. Ela fala que tudo bem, mas que pode mostrar o lugar pra ele. Ele
fala: olha, você tá pedindo pra mim gastar o meu dinheiro, certo? Mas eu não te conheço, porque eu gastaria o meu dinheiro com você. Ela diz que ela poderia mostrar o lugar pra ele e assim eles vão poder se conhecer. Ele fala que perdeu completamente o interesse e diz que se é só isso ela pode ir. E ela diz que tudo bem. Ele fala pra ela ter um ótimo dia e ela fala que ele também.